Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. No primeiro vídeo do Veda, eu pedi que vocês me enviassem perguntas sobre mim, sobre o blog, o canal, para eu responder aqui em um vídeo. E eu confesso que eu estava morrendo de medo de não ter nenhuma pergunta para responder, mas felizmente vocês me mandaram algumas e hoje eu venho responder elas aqui para vocês. A primeira pergunta é da Vitória. Ela perguntou como começou o seu amor pela leitura. E a Alice Pereira perguntou: você lembra do primeiro livro que leu na vida? Eu me lembro que antes de eu aprender a ler, a minha mãe lia para mim, para o meu irmão caçula, gibis da Turma da Mônica, e foi aí que eu comecei a me interessar pelas histórias. Na minha infância, a gente não tinha internet, a TV tinha poucos canais, então a leitura era uma fonte de entretenimento. E foi assim que começou o meu amor pela leitura. E respondendo a pergunta da Alice, eu não me lembro qual foi o primeiro livro que eu consegui ler, porque na escola onde eu fiz até a quarta série, o atual quinto ano, eu me lembro que tinha uma salinha cheia de livros e eu li tudo que tinha lá, mas eu não me lembro qual foi o primeiro exatamente. Segunda pergunta também da Alice: qual é o seu autor favorito? Eu tenho duas autoras favoritas que eu gosto de tudo que elas escrevem, de tudo que eu já li delas. A primeira é a Marian Keyes, ou Marian Keyes. Eu acho sensacional esse jeito dela colocar numa história divertida temas que podem tocar tanto o leitor. Outra autora que eu gosto muito é a Eleanor Herzog, ela é brasileira. Ela é autora da série Uma Geração, Todas as Decisões, a minha série favorita. E eu acho sensacional a forma como ela conta as histórias. Ela trabalha mais com utopias do que distopias, digamos assim, e eu acho isso sensacional. Já tem vídeo aqui sobre a série de livros dela. O Rômulo disse o seguinte: minha pergunta é se você já se emocionou tanto lendo um livro a ponto de chegar a chorar. Não aconteceu ainda de eu estar lendo um livro e acontecer alguma coisa e eu começar a chorar muito e ter que parar a leitura, esperar um tempo para me recompor. Mas já aconteceu várias vezes de eu estar lendo uma história e os meus olhos encherem de água, assim, não por coisas tristes, mas por coisas mais tocantes, mais delicadas. Sabe aquelas cenas que dão um quentinho no coração da pessoa? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora, de eu chorar, de cair muitas lágrimas, não aconteceu ainda não. A Maria Eduarda pergunta: qual livro você leu que teve um impacto muito grande? E foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu era uma antes de ler esse livro e me tornei outra depois de ler. Eu vou ler aqui um trechinho da página 221 para vocês. Então, eu acho que somos quem somos por várias razões, e talvez nunca conheçamos a maior parte delas. Mas mesmo que não tenhamos o poder de escolher quem vamos ser, ainda podemos escolher aonde iremos a partir daqui. Ainda podemos fazer coisas e podemos tentar ficar bem com elas. Esse livro me disse tudo o que eu precisava ouvir, tudo o que eu precisava ler. Eu me identifiquei muito com o personagem e nessa citação que eu li, antes de ler As Vantagens de Ser Invisível, eu era uma pessoa que não fazia nada praticamente da minha vida, nada por mim. E depois de ler eu comecei a me abrir mais para a vida. A Mariângela pergunta: oi, eu gostaria de saber qual livro te marcou a ponto de ter vontade de ler todos os livros desse autor. E também se você tem um gênero especial de preferência. Um livro que me marcou a ponto de eu querer ler todos os livros do autor foi O Que o Inferno Não É, do Alessandro D'Avenia. Eu quero muito ler todos os outros livros dele, mas eu ainda não consegui comprá-los. Nesse livro aqui, o personagem tem contato com uma realidade totalmente diferente da dele, e isso muda a vida dele. E quando eu cheguei ao final desse livro também, eu quis mudar o mundo, fazer alguma coisa pelo mundo, tornar o mundo um lugar melhor. Se eu tenho um gênero especial de preferência, assim, eu gosto de variar as minhas leituras, mas
Se eu vi lá que é um romance de época, eu já vou parar para dar mais uma olhada no livro. Eu amo os romances de época. Aqui no canal tem um vídeo mostrando a minha coleção de romances de época. Mas, como eu falei também no meu vídeo das minhas 5 manias literárias, eu sou uma pessoa que precisa variar os gêneros que lê. Eu não gosto, por exemplo, de ler 3, 4, 5 romances de época em seguida, porque vai chegar um momento que eu já vou estar cansada daquelas preocupações com a reputação, com a honra que pode ser manchada porque o casal deu um beijo. O timoneiro literário me perguntou qual o seu nível de inglês. E a Francisca Elizabeth perguntou: você gosta de ler livros em outras línguas? Inglês, russo, espanhol? Eu estudei inglês na escola da 5ª série, acho que até o final do ensino médio, mas foi mais questões de gramática, não tanto voltado para pronúncia ou para ampliar o vocabulário. Então não me adiantou muito, eu acho que meu nível de inglês é quase zero. Eu consigo ver ou ouvir palavras ou frases curtas e saber o que elas significam. Mas, por exemplo, muitas vezes eu não me lembro como se escreve uma palavra. Eu já tentei fazer alguns cursos online, já tentei também usar alguns aplicativos, mas acabava que eu sempre não tinha disciplina suficiente para continuar esse estudo. Respondendo a pergunta da Francisca também, se eu for começar a ler livros em inglês, eu até me sentiria meio culpada por deixar tantos livros ainda não lidos na estante, livros em português. Mas quem sabe, futuramente, eu possa me aventurar a tentar ler em algum outro idioma. O timoneiro literário também me perguntou qual o seu livro de terror favorito. É A Torre do Terror, da Jennifer McMahon, da Record. E nessa história aqui a gente tem um velho hotel com uma torre abandonada, tem acho que 3 gerações de mulheres, tem algumas mulheres desaparecidas. A Mariana perguntou qual o livro mais caro da sua coleção e o mais barato. O mais caro foi O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que eu comprei agora na promoção da Saraiva, do dia 8 de março, e eu paguei R$ 39,00 nele. O mais barato foi Esposa 22, eu acho. Ele tá aqui na minha estante já tem uns 4 anos. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei nele, mas foi menos de R$ 10. A Mariana também me perguntou: você costuma emprestar livros? Eu participo há anos de um grupo no Scoob chamado Livro Viajante, que é um grupo de empréstimos de livros entre pessoas de todo o Brasil. Eu já coloquei alguns livros, já emprestei alguns livros por lá, que rodaram pela mão de muitas pessoas e depois voltaram para mim. Já peguei muitos livros emprestados lá também. Agora, para pessoas conhecidas, eu não tive boas experiências com os livros que eu emprestei, porque eles não voltaram. Tem gente que está com um livro meu há mais de 2 anos. Tem uma outra pessoa que eu emprestei um livro para testar, e a pessoa está com o livro há meses e não fala nada de me devolver. Eu queria emprestar mais livros, mas parece que não compensa porque as pessoas não devolvem. A Mariana também perguntou qual a sua adaptação literária favorita. Eu vi poucas adaptações literárias, é uma coisa que eu preciso ver mais, mas uma adaptação que eu achei muito boa foi dos filmes de Harry Potter. Na verdade, eu só vi os 3 primeiros filmes e li os 2 primeiros livros, mas eu achei que ficou muito bem feita a adaptação da história. A Mona Lisa me mandou: tenho acompanhado o canal e amo o conteúdo. Queria saber se você pensa em produzir conteúdos diferentes, como vlogs. Então, eu tenho algumas ideias para vídeos que não são sobre livros, tenho algumas ideias sobre assuntos que eu gostaria de falar, sobre alguns temas, mas ainda não consegui colocá-los em prática. E eu pretendo fazer alguns vídeos diferentes aqui no canal, sim, mas o conteúdo principal do canal vai continuar sendo sobre livros. A Ruth Nalva me perguntou como o blog influencia sua vida. O blog já faz parte da minha rotina. Todos os dias eu tento tirar um tempinho para cuidar dele, do canal, das redes sociais. Eu já programo a minha semana mais ou menos para conseguir encaixar um tempo para cuidar do blog. Eu estava até pensando aqui que se eu não lesse, eu provavelmente não teria o blog e o canal. Agora, se eu não tivesse o blog e o canal, eu acho que provavelmente eu continuaria lendo.
E o blog é uma forma de me expressar, de falar sobre as coisas que eu gosto, de interagir com outras pessoas. Então o blog influencia de uma forma muito positiva na minha vida. E eu queria agradecer muito a cada um de vocês que me mandou uma pergunta. Quero agradecer a todo mundo que acompanha o canal. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais através dessas respostas. Se vocês gostaram do vídeo, lembrem-se de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, ativar as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!